Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Deus seja louvado pela sua presença nessa manhã de sábado mais uma vez. Então vamos fazer hoje um estudo sobre a Trindade na Bíblia, ok? Tem como eu provar a Trindade na Bíblia? Pergunto. O que você me responde? Se alguém perguntar para você, tem como provar a Trindade na Bíblia? Deus Pai, Deus Filho, provar a Trindade, provar que Deus é um Deus em três. Tem como provar? Não. Não tem como provar. Tem como provar que Deus não se revela em três pessoas? Tem como provar que Deus não é Trindade? Tem como provar? Não. Então a gente vai trabalhar, quando a gente estuda a Bíblia nesse assunto da Trindade, repito, a gente além de tirar a sandália dos pés, e você entende que isso aqui é uma figura de linguagem, você também tem que entender que não tem como provar isso, porque Deus se revela para nós de forma limitada, por causa nossa, não por causa dele, por causa nossa. Se a gente entendesse tudo sobre Deus, ou nós seríamos deuses, ou ele não seria. Como nós não somos e ele é, não tem como entender tudo sobre Deus. Então, a gente analisa as evidências na Bíblia. A gente analisa, repito, as evidências na Bíblia, para a gente detectar se o que Deus revelou na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, o que ele revelou aponta para um Deus triuno ou não. E é nisso que a gente vai trabalhar, já que não tem como provar nem de um lado nem do outro. Tudo bem? Quais são as evidências? Gênesis capítulo 1. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E eu quero dizer para você que a gente vai fazer esse estudo falando um pouco sobre a Trindade de forma generalizada, e vou terminar de forma específica falando um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E quero terminar, vamos ver se vai dar tempo, quero terminar falando o que a Bíblia ensina sobre pecado imperdoável. O que é pecado imperdoável? Você sabe o que é pecado imperdoável? Pecado contra o Espírito. Mas como é que se dá isso na prática? É dessa forma que eu vou terminar, tá bom? Então, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: no princípio criou... Quem criou? Deus. No princípio Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Interessante esse texto. Logo o primeiro verso da Bíblia está dizendo que Deus criou. Você entende a diferença entre singular e plural, certo? Se eu tenho um microfone, singular. Se eu tenho dois microfones, plural. O microfone, os microfones. E se eu tenho 10 microfones? Os microfones. Não importa se eu tenho 2 ou 10 ou 1000, plural. Ok? No hebraico não é assim. No hebraico você tem o singular, você tem o dual, e aí você tem o plural. No hebraico, você tem uma forma específica para o dual. Então, quando o texto bíblico vai dizer, por exemplo, que nós temos 2 braços, fala da forma dual. Quando o texto bíblico vai dizer dos 2 olhos, fala da forma dual. Quando a Bíblia vai falar de algo plural, você já sabe, não é 1 nem 2, é plural. Ou seja, no mínimo 3. Pode ser 10.000, mas no mínimo 3. Em português já não é assim. Em português você tem o singular ou o plural, a partir de 2 até infinito. No hebraico não. No hebraico não é a partir de 2. No hebraico é a partir de 3. Singular, dual e aí vem o plural. Esse verso 1 está dizendo assim, ó, de forma literal: no princípio criou deuses, ou deuses criou. Calma, vou explicar. A palavra no hebraico aqui é Elohim. Elohim.
E essa palavra, do jeito que Moisés escreveu no hebraico, os hebraístas dizem que, isso é simples de entender, você basta fazer uma pesquisa no Google depois, você vai ver que é assim. O final him é plural. Plural. Então o texto está dizendo que Deus aqui é chamado de Elohim, plural. Mas como é plural? Como plural? Eu estou dizendo que é singular? Não. Eu estou dizendo que é dual? Não. Eu estou dizendo que quando Moisés foi escrever, ele escreveu no plural, Elohim, a tradução para o português, Deus. Agora, o verbo criou aí, Moisés escreveu no singular. Não é estranho isso? Então ele está dizendo assim, ó, literalmente ele está dizendo, deuses criou. Aparentemente um erro gramatical, mas se fosse ir para a gramática correta, ele deveria ter escrito, deuses criaram, porque já que são deuses, criaram no plural, mas ele não fez, ele colocou, do jeito que está no português aí, o verbo criar está no singular, ou seja, o agente da criação é um só, mas quando vai dar nome para esse um só, Moisés escreve no plural. Aí eu pergunto para uma pessoa que diz, não, Deus não tem essa de trinitariano, não tem essa de Deus triuno, não. Aí eu pergunto, ok, então me explica isso. Porque é desse jeito que está no hebraico. Percebe? A partir de agora eu avanço um pouquinho mais rápido. Eu estou dizendo para você que não tem como provar na Bíblia a trindade, que Deus se manifesta em três. Não tem como provar e dizer assim, realmente, assim como 2 mais 2 são 4, não tem como provar. Porém, não tem como provar que Deus é um só. Absolutamente. Embora Deus seja um, e você vai entender que isso não há contradição na Bíblia. Agora, o interessante aí, olha só Gênesis 3. Gênesis 3, versinho 22. Aí são textos bastante simples e utilizados aí nesses nossos estudos que a gente faz sobre a Trindade. Gênesis 3, verso 22. Gênesis 3, verso 22, o texto diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de o que mesmo? Está no plural? Está no plural. Está no plural no português, está no plural também no hebraico. Gênesis 11. Gênesis 11. E aí, especialmente as testemunhas de Jeová vão fazer um malabarismo teológico aí para dizer que isso não é bíblico, mas é um malabarismo. Tem que fazer um malabarismo para fugir desse conceito. Gênesis capítulo 11, olha o versinho 7. Lá no contexto da Torre de Babel, Gênesis 11, 7, vinde, desçamos, confundamos. Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Ele está no plural. Vinde, desçamos, vinde quem? Aí alguns criativamente dizem, não, Deus está falando com os anjos. Nem vou entrar nessa discussão porque ela é muito pueril. Deus está dizendo, vinde, desçamos, confundamos, está falando no plural, está falando para quem? Tem como provar a trindade bíblica? Não, provar não, mas as evidências são tantas que não tem como dizer que não é. Entende? Eu trouxe aí, estou colocando na tela, eu posso usar isso aqui? Deixa eu ver se está ligado. Aí eu vou colocando na tela a confirmação, tá bom? Do que a gente está tratando aqui. Aí, se você quiser, o Gerson tem esses slides todos. Eu posso te mandar também, se você me mandar um WhatsApp, posso te mandar também. Lógico, você vai pagar um pouquinho, isso aí, alguns thousands de dólares, mas não tem problema. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4, vamos dar um passo além. Qual é o argumento que se dá? Não, Deus não é triuno, Deus não é triuno. Ok, qual é o argumento que se dá? Basicamente, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Um dos argumentos que se dá é usando esse texto aqui. Deuteronômio, capítulo 4. Versinho. Cadê?
Eu acho que eu anotei o texto errado ali. Eu acho que eu anotei o texto errado. Alguém pode me ajudar? Aquele texto que nosso único Senhor. Quem vê aí? 4:6? Guardai-vos, pois, incumpridos, porque terá a vossa sabedoria e o vosso entendimento, os olhos do povo ouvindo, todos eles certamente. Os universitários me ajudem aí. 6:4. Ah, é isso mesmo. Eu inverti ali. O Gerson que errou. O Gerson colocou o texto errado lá. Obrigado aí, os universitários. É 6:4, não é 4:6. Então, Deuteronômio 6, verso 4 diz aí: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. Bom, esse texto é muito utilizado e as pessoas dizem assim: como é que uma pessoa diz que Deus é uma trindade, sendo que o texto está dizendo que o Senhor é único? Só que, e aí eu vou colocar aqui na tela, só que esse texto ele é muito interessante, porque no caso ali de Moisés, no hebraico, Moisés tinha duas opções para a palavra único. Moisés, quando foi escrever, ele tinha duas opções para a palavra único. Há duas palavras no hebraico que, quando traduzido em português, é único. A primeira lá, nossa, o negócio está indo sozinho, isso é espiritismo aí, Gerson. Aí, Errad e Ahid, está vendo aí? Errad e Ahid. Essas duas palavras, no hebraico, quando aparecem no hebraico, a tradução para o português é único. Então, como é que eu sei, ou melhor, primeiro, para que duas palavras, sendo que a tradução é a mesma? Para quê? É igual just e only, guardadas as proporções aí, né? Mas ali, qualquer uma dessas duas palavras aparecendo na Bíblia, a tradução portuguesa é único. Mas qual é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. Abra aí sua Bíblia nesses dois textos que eu vou colocar aqui. Ô, Gerson, você está complô contra mim, né? Não está funcionando, não. Isso é espiritismo, Gerson. Olha lá, está voltando o texto. Aí, Gênesis 2 e Gênesis 41. Olha só como é que você deve entender essa palavra. É lógico que eu vou explicar. Gênesis capítulo 2, verso 24. Repito, você pode tirar um print aí, ou depois você leva um chupa-cabra lá para o Gerson, ele te dá esse negócio lá, esses textos, ou então você pode me pedir, eu te envio aí também. Gênesis capítulo 2, verso 24. Olha só como é que você deve entender aquela palavra único lá, de Deuteronômio 6. Tá? Lembre-se que está... Ó, lá está certo, né? 6:4. Aqui está errado, Gerson. Ó, ele consertou agora. Ah, não é espiritismo. Não é espiritismo. O Gerson é muito competente. Gênesis 2. Gênesis 2. Vocês pagam bem o Gerson. Podem pagar bem, vale todo o dinheiro, viu? Gênesis 2, verso 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, o que a Bíblia diz? Uma só. Olha essa expressão aí, ó. Uma só. Essa expressão em português, uma só, no hebraico é uma daquelas duas palavrinhas que pode ser traduzida como único. Agora vamos lá, os casados aqui. Você, quando casou, você se tornou uma só pessoa, quando casou com a sua esposa, quando casou com seu marido, sim ou não? Uma só pessoa. Tem gente que fez assim, nossa, isso é espiritismo. Você se tornou uma só pessoa? Não, vocês se tornaram uma só carne na linguagem bíblica, mas não é uma só pessoa. Quando sua esposa está lá. Porém, entretanto, todavia, há uma diferença entre Errad e Ahid. Se Moisés tivesse usado a expressão Errad, significaria único, absoluto. Se Moisés tivesse usado a expressão Yahid, ou se Moisés usou a expressão Yahid, seria único composto. Qual das duas você acha que ele usou? Yahid. Ele está dizendo assim, ó. Moisés, quando foi escrever Gênesis 2, 24, ele diz: quando o homem e a mulher, singular ou único composto? Composto, com base na palavra que Moisés usou. E aí a gente, com base no que a gente já viu em Gênesis,
O Senhor é único composto. Dual ou plural? Com base no que a gente já viu. Plural. Porque quando Moisés foi se utilizar da palavra Elohim, ele não colocou na forma dual, ele colocou na forma plural. Então para você ser coerente com o texto bíblico, você tem que acreditar que Deus, pelo menos, não são três deuses, a gente vai ver isso aqui. Não são três deuses, mas ele se manifesta em três. Isso a gente vai entender. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tudo jóia? Então, esses são os textos aí. Repito, se você quiser tirar um print, não há problema. Vou pedir para você abrir o Novo Testamento agora. Vamos passear em um texto do Novo Testamento. Depois desse texto do Novo Testamento, a gente vai de forma um pouco mais rápida. João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14. Deixa eu aproveitar enquanto você abre a sua Bíblia. Deixa eu arrumar aqui também, né, gente? Para não passar vergonha de novo. Ok. Então, João capítulo 14, versinho 16. João 14, verso 16. Lembre-se, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? João 14, verso 16, palavras de Jesus, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o Consolador? Verso 17. O Espírito da verdade. Então olha aqui para mim, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar para vocês outro Consolador. Quem é o Consolador? Verso 17, Espírito Santo. Outra coisa interessante aqui, ó, quando a gente não precisa necessariamente conhecer muito de hebraico, grego, não é o meu caso, mas quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo, a gente entende melhor algumas coisas que de outra forma não entenderíamos. Quando Jesus mencionou essa frase, e quando João foi escrever essa frase, ele também, igual lá o Ehad Yahid, no hebraico, ele também, em grego, tinha duas palavras para colocar como outro. A explicação que eu dei para o Alos, para o Antigo Testamento, Ehad Yahid, vale por essa aqui também. Toda vez que no grego aparece a palavra alos ou heteros, a tradução para o português é outro. Mas tem uma diferença. E essa aqui é mais fácil. Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar outro Consolador. Repito, quem é o Consolador? O Espírito. Mas por que Jesus usou a palavra outro? E eu vou ser mais específico. Jesus tinha duas opções de usar a palavra outro. Alos e heteros. Qual das duas será que ele usou? Você vai entender facilmente. A palavra heteros no grego deu origem à nossa palavra heterossexual. Ok? O que caracteriza uma pessoa heterossexual? Como é que uma pessoa heterossexual ela é caracterizada? Uma pessoa que se relaciona com outra pessoa de outro sexo. Entende? Então, a palavra heteros no grego significa outro, mas outro diferente. Perfeito aqui, não sei quem falou aqui. Diferente. Se Jesus usou a palavra outro, referindo-se ao Espírito Santo, se Jesus usou a palavra hétero, ele está dizendo que o Espírito Santo é diferente dele. Héteros. O que significa alos? Alos é outro também. Só que não é outro diferente, mas outro igual. Nem semelhante é igual. Então Jesus tinha duas opções e ele escolheu uma. Qual das duas opções você acha que Jesus escolheu? Alos. Jesus diz, o Espírito Santo que eu vou rogar ao Pai é outro igual a mim. Se Jesus tivesse usado a palavra héteros, ele estava dizendo, o Espírito Santo que eu vou enviar é diferente de mim. Ou seja, eu sou Deus, mas o Espírito não é. Hã? Não necessariamente, porque essas palavras denotam natureza. Então Jesus está dizendo assim, ó, o Espírito que eu vou enviar é igual a mim, a mesma natureza que eu. Querido, se você, cristão, acredita que Jesus é Deus,
Pelo texto bíblico, você é forçado a acreditar que o Espírito Santo também é. Se você acredita que Jesus é Deus e não acredita que o Espírito Santo é Deus, você está contrariando a própria Bíblia e o que Jesus ensinou sobre isso. Vou bater na tecla o que eu falei na minha introdução. Tem como provar a trindade bíblica? Não, não tem como provar a trindade bíblica. Mas, queridos, as evidências são tantas que não tem como dizer que Deus não se revela por meio de uma trindade. Não tem como. Tudo bem aí? Ok? Vamos avançar então. Olha isso aqui, ó. Agora, argumentos mais periféricos, tá bom? Eu tenho um estudo bem profundo sobre isso aqui. Eu acho que não está lá no meu canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, A Busca, mas eu acho que não está lá não. A Busca com Sandro Oliveira. 1 João 4,8 diz que Deus é o quê? Agora eu vou dar alguns argumentos mais filosóficos. Por isso que eu estou chamando de periféricos. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Como é que pode amor se relacionar consigo mesmo? Veja, a própria informação que a Bíblia traz de que Deus é amor, essa própria premissa já nos dá a indicação de que Deus não é um só. Veja, eu não estou dizendo que Deus não é uma pessoa. Eu não estou dizendo que Deus é mais do que um. Eu estou dizendo que Deus não é só uma pessoa. A gente vai entender isso aqui mais para o final. O texto está dizendo que Deus é amor. Não tem como amor sozinho. Não existe. A própria informação de que Deus é amor parte da premissa de que Deus se manifesta não de forma unitária. Ok? Aí você tem na tela Mateus 3, 16, 17, que é o batismo de Jesus. Você se lembra desse texto? Jesus está na água, e aí ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz é de quem? Deus o Pai. E o que desce em forma corpórea sobre Jesus? O Espírito Santo. Gente, o Espírito não é uma pomba, ok? O Espírito não é uma pomba. Tem gente que botou na cabeça que o Espírito é pomba. O Espírito não é pomba. O texto diz que o Espírito desceu como? Parecido uma pomba. É igual o dom de língua em Atos 2. Vai dizer que era uma língua como de fogo. Parecia fogo, mas o escritor diz, esse negócio é tão complicado para eu descrever que eu vou... É mais ou menos fogo. Ele está dizendo, é mais ou menos uma pomba. Imagina uma pomba voando, mas não está dizendo que é uma pomba. Tudo bem? O Espírito não é pomba, definitivamente. Agora, veja só. O batismo de Jesus nos ensina o quê? O batismo de Jesus nos ensina que a divindade, ou na divindade, há 3 pessoas. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O batismo de Jesus nos ensina que a divindade, ou na divindade, há 3 pessoas. Veja, quem é que estava na água para ser batizado? Não era o Espírito Santo? Não. Era Deus Pai que estava na água? Quem foi que falou? A voz vem de quem? Foi a voz de Jesus? Não, porque Jesus estava na água. Foi a voz do Espírito? Não, porque o Espírito está descendo. Percebe que eles são pessoas diferentes. Queridos, isso aqui não tem como entender 100%. Bem-vindo à raça humana. Se a gente entendesse tudo sobre Deus, ou nós seríamos deuses, ou Ele não seria. Como Ele é e nós não somos, a gente fica por aqui mesmo. E dizendo, Senhor, obrigado pela revelação até aqui. A minha cabeça não tem como entender tudo. O fato é que são 3 pessoas distintas. Jesus está na água. O Pai está no céu falando, lugares diferentes, e o Espírito descendo, pessoas diferentes, mas é um Deus só. Como é que se explica isso? Não tem como. Nunca viu o quê? Sim, Desejar Tuas Nações, capítulo 11. Deve ter alguma coisa interessante lá. Mas o fato é que não dá para entender tudo, ok? Ela entendeu tudo? Vamos ler depois, eu nunca vi. Porque se Ellen White entendeu tudo sobre Deus, ela se tornou um Deus. Eu não sei o que... Se ela entendeu tudo sobre Deus, ela se tornou um Deus. Até porque contrariaria ela mesma, porque ela diz que ela vai passar... Ela mesma diz que vamos passar a eternidade estudando sobre o amor de Deus, o próprio Deus. Então ela não precisa mais estudar, porque ela já chegou lá. Eu não sei, eu vou ler lá. Ok, batismo. Então...
Mateus 3, batismo de Jesus, está dizendo, está nos ensinando que são pessoas distintas. Ok? E aí você tem Mateus 28, quando Jesus vai dar a grande comissão lá, e você sabe, Jesus diz, nesse ponto da grande comissão, até algumas décadas atrás, as pessoas diziam, não, esse Mateus 28, 19, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algumas pessoas diziam, não, isso aí não tem no original. Hoje não tem como mais refutar isso. Sim, está no original. Foi Jesus quem disse, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no original, já está provado, até os críticos da Bíblia já não podem mais usar esse argumento, tá bom? Vamos avançar aqui, aí você tem em 1 Coríntios 12, a distribuição dos dons, e ali é interessante que Paulo vai dizer, um só Senhor, e ali está a Trindade também. Depois 2 Coríntios 13, isso aí, eu passando rápido aqui, porque eu quero terminar aqui dentro do tempo, e o enfoque do Espírito Santo. E aí você tem pessoas distintas, também já dei uma ênfase aqui sobre isso. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Atos 5, esse texto é muito interessante. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. 7, perdão. O Jefferson está me atrapalhando ali. Atos 7, verso 55. Atos 7, verso 55. Eu acho que eu estou começando a pensar que eu estou com problema de vista mesmo, né? Tão pertinho assim, não estou vendo. Atos 7, 55. Lembra-se aí do contexto? Estevão está sendo apedrejado, está sendo morto. E aí Estevão tem uma visão. Olha só o versinho 55. Disse, versinho 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de quem? Viu a glória de Deus e viu também quem? Jesus estava onde? O Espírito Santo estava onde? O texto está dizendo. Em Estevão. O texto está dizendo que o Espírito Santo... Estevão estava cheio do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava onde? Estava em Estevão. E aí o texto está dizendo que Estevão está vendo a glória de quem? De Deus. E Jesus? Jesus está do lado. São pessoas distintas? Pessoas distintas. Mas é um Deus só. Bem-vindo à raça humana. Não tem como entender isso. É um Deus em pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, avançando aqui. Aí eu tenho aqui... Ok, perfeita unidade. E aí você pode tirar um print, ver isso depois, que eu também... E aqui eu entro na parte final. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Isaías 6. Isaías capítulo 6. E depois disso eu entro na parte final para dar ênfase ao Espírito Santo. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Tudo bem aí? Isaías 6. Verso 1. Isaías 6, verso 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Quem é que está falando isso? Isaías. Isaías está dizendo, eu vi o Senhor. A palavra aí no hebraico é Adonai. Assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, e vai falar dos serafins, etc. Olha só o versinho 8. Depois disto, ouvi a voz de quem? Do Senhor Adonai, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha o plural aí de novo, nós. Verso, continua, disse eu, eis-me aqui, envie-me a mim. Verso 9, então disse ele, peraí, está ele ou eles aí na sua Bíblia? Ele ou eles? Mas no versinho 8, Deus não se referiu a ele no plural? Quem há de ir por nós? E aí no versinho 8 ele diz, então disse ele, por que o texto não diz disse eles? Olha o que eu vou dizer aqui. As ações de Deus, queridos, são sempre trinitarianas. Eu vou provar com esse texto aqui agora para você. As ações de Deus são sempre trinitarianas, sempre. Pergunto,
Quando Jesus está na cruz, ele diz: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Pergunto, Deus estava com Jesus na cruz, sim ou não? Sim ou não? Eu não estou perguntando se Deus estava em Jesus. Eu estou perguntando se Deus estava com Jesus na cruz. Estava? Sim ou não? Jesus orou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava com Jesus na cruz, sim ou não? Tem uma criança falando sim lá e ele acertou. Desejado todas as nações. Ellen White vai dizer que Deus estava, mas a Bíblia fala de uma escuridão. Deus velou a presença dele por meio da escuridão, porque Jesus estava lá como meu substituto, como seu substituto. Queridos, as ações de Deus são sempre trinitarianas. São pessoas distintas, mas as ações dele são sempre trinitarianas. Por isso que quando ele vai criar todas as coisas, façamos o homem à nossa imagem, ação trinitariana. Depois do pecado, Deus tem um plano para a salvação. Ele diz: o homem se tornou como um de nós, ação trinitariana. Sempre ação trinitariana, sempre. Então Isaías diz que viu o Senhor Adonai, e lá embaixo ele vai dizer: quem há de ir por nós? E aí quando Deus vai dizer ele, Isaías fala: ele disse. Ué, mas não eram nós? Percebe? Parece erro aqui, mas não é erro, é porque a gente não compreende, porque são três pessoas distintas, mas um só Deus. Verso 9, então disse ele: vai e dize a este povo, ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Verso 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Guarde esse verso 10. Isaías está tendo uma visão de Deus, ele diz: eu vi o Adonai, e aí ele fala: pode me enviar. E aí Deus diz: ok, vou comissionar você. Qual era a mensagem de Isaías? Torna endurecido o coração desse povo, endurece os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que eles não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entendam com o coração e se converta. Guarde esse verso 10. Pergunto, Isaías está tendo uma revelação do Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estou com medo de responder. Isaías está tendo uma revelação de Deus. Eu vi o Senhor Adonai, Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Você pode ir agora para João 12. João 12, Novo Testamento, São João capítulo 12. São João capítulo 12. Quem é que Isaías está vendo? Queridos, no Antigo Testamento a expressão Adonai é para Deus Pai, sempre. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor sentado no trono, Deus Pai, os serafins, os querubins todos ao redor dele e tal. Olha só, João 12, leia comigo o versinho 36 em diante. João 12, 36 em diante diz assim: enquanto tendes a luz, palavra de Jesus, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Quem é que disse isso? Jesus. João está escrevendo sobre quem aqui? Jesus. Olha só o verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nele quem? Jesus. Quem fez os sinais e não creram nele? Jesus. João está falando sobre quem? Jesus. Por isso que eu comecei a ler no verso 36. Então vamos ler de novo o verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nele quem? Jesus. Verso 39. 39. Diz aí. Cadê 39? Aqui. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Isaías, a gente acabou de ler o livro de Isaías, sim ou não? Sim. Verso 39 diz que Isaías disse, 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Deixa a sua Bíblia aberta, olhe para mim. João está citando um texto de Isaías. Pergunto, o texto de Isaías é o mesmo que a gente leu em Isaías 6, verso 10, sim ou não? Sim ou não? Mesmo texto. Por isso que eu pedi para você gravar o verso 10 lá.
João está citando o mesmo texto de Isaías 6,10. Qual é o contexto de Isaías 6,10? Isaías está vendo quem? Deus o Pai, Adonai. Eu tive uma visão do Adonai, do Senhor. Agora, olha só o versinho 41. Versinho 41. Estou em São João 12, verso 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória de quem? Dele, e falou a seu respeito. João está falando sobre quem aqui? Jesus. E no verso 41, João está dizendo que Isaías viu uma glória lá, sim ou não? E para João, essa glória que Isaías viu é a glória de quem? De Jesus. Mas a expressão Adonai no Antigo Testamento refere-se a Deus Pai. Então olha aqui para mim, a Bíblia está se contradizendo? Isaías diz, eu vi o Senhor, o Adonai, Deus Pai. Aí João escreve e vai dizer, não, Isaías, você está errado, quem você viu foi a glória de Jesus. Eles estão se contradizendo? Não, não estão se contradizendo. Porque as ações de Deus sempre são trinitarianas. Vai para Atos. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Paulo apresentando a sua defesa. Atos 28. Paulo apresentando a sua defesa. Olha o que ele vai dizer. Finalzinho do livro de Atos. Atos 28, verso 25 em diante. Paulo fazendo a sua defesa, ele diz assim, estou lendo Atos 28, 25 em diante. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Olha as palavras de Paulo. Bem falou quem? O Espírito Santo a vossos pais, por intermédio de que profeta? Isaías. Quando disse? Agora ele vai citar o texto de Isaías. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Pergunto, é o mesmo texto de Isaías 6 que a gente leu, sim ou não? Isaías, quando vê, ele diz, eu estou vendo Adonai, Deus Pai. João, quando vai escrever, diz, não, Isaías viu a glória de Jesus. E agora Paulo está dizendo que quem falou isso para Isaías foi o Espírito Santo. Então, como assim? Isaías viu Deus Pai, Isaías viu Deus Filho, ou Isaías viu Deus Espírito Santo? Há contradição na Bíblia? Não, não há contradição na Bíblia. É que as ações de Deus sempre são trinitarianas. Tem como provar a trindade na Bíblia? Não, nem existe a palavra trindade na Bíblia. Mas as evidências são tantas, queridos, que há um risco muito grande você não acreditar que Deus é Deus, Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Há um risco muito grande você não acreditar, porque essa é a revelação bíblica. E talvez Deus cobre isso de você. Ainda que a gente não entenda, queridos. E é bom que a gente não entenda mesmo. Ok? Finalizando. Olha esses textos aí. Aí são os textos que eu acabei de ler com você. Deus Pai, Isaías vê Deus Pai, João vai dizer que é o Filho e Paulo vai dizer que é o Espírito Santo. Ok, olha esses dois textos aí, ó. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o que, diz o texto? Há algumas pessoas, de maneira muito criativa, mas de maneira analfabeta bíblica, dizem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o poder de Deus. Então, como é que me explica esse texto? Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder. Se o Espírito Santo é o poder, então a Bíblia está dizendo que Deus ungiu Jesus Cristo com poder e com poder. Sim ou não? Você entende por esse texto que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, e o poder é outra coisa? Não pode, você não pode crer, se você diz que crê na Bíblia, você não pode crer que o Espírito Santo é o poder de Deus. O texto abaixo está dizendo a mesma coisa. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e
de poder. Não está dizendo que o Espírito é o poder, o Espírito é uma coisa. Perdão, o Espírito é uma pessoa, o poder é outra coisa. Ok? Vamos avançando, estou no final. O Jurandir disse que todos vamos almoçar lá na casa dele hoje, então a gente não tem muita pressa. Amém. Acho que é isso, ó. Esse texto de Hebreus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem é que diz? O Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Quem é que está falando? Quem é que está falando? O Espírito Santo. Olha o começo do texto. Quem é que está dizendo? Começo do texto. Assim diz o Espírito. E o Espírito está dizendo, olha, lá no deserto os vossos pais me tentaram, pondo me à prova, e viram as minhas obras. Então quer dizer que era o Espírito que estava fazendo todas as obras lá? Quando o povo de Israel foi tentar a Deus, estava tentando a Deus ou estava tentando o Espírito? As ações de Deus sempre são trinitarianas, não há discordância nisso. A Bíblia não está se contradizendo, porque se você for para o Antigo Testamento, você vai ver que eles tentaram a Deus, eles provaram a Deus, viram as obras de Deus, o Todo-Poderoso Pai. Mas aqui, Paulo, no livro de Hebreus, está dizendo que o Todo-Poderoso Espírito é que foi tentado, é que foi posto à prova e as obras eram dele. Então, 3 pessoas distintas, um Deus, não tem como entender isso. Bem-vindo à raça humana. Ok. E aí agora de maneira específica do Espírito Santo. Se você ainda tem alguma dúvida, a Bíblia apresenta o Espírito como onipresente, a Bíblia apresenta o Espírito como onisciente, a Bíblia apresenta o Espírito como onipotente, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como eterno. Características de Deus. Está tudo aí, depois você pega com o Gerson e manda mensagem, eu te mando. Outras características do Espírito, a Bíblia fala que o Espírito fala. Como é que o Espírito é uma força, é um poder? Esse violão aqui, ele fala? Sim ou não? Se você diz que o violão fala, você tem que se internar rapidinho, tá bom? Não fala para ninguém que você ouviu o violão falar, que vai dar problema. Um poder não fala, uma força não fala, uma energia não fala, o Espírito Santo fala, logo o Espírito é uma pessoa. E aqui eu estou sendo rápido, tá? Porque isso aqui a gente demoraria meses estudando isso aqui, com provas em cima de prova. A Bíblia fala também que o Espírito intercede. O violão intercede por mim, por favor. Não, uma força não intercede, um poder não intercede, uma energia não intercede, uma pessoa que intercede. E aí a gente avança dizendo que o Espírito Santo também dá testemunho, o Espírito Santo guia, anuncia, enfim, dirige, ele dá os dons. E aí eu entro na parte final, que a Bíblia menciona que o Espírito Santo pode ser entristecido. O violão não se entristece comigo, não, o violão está aí quietinho, né? Ninguém te tocou hoje, tá? Quem é que se entristece? O banco entristece que você está sentado em cima dele. Quem é que entristece, gente? Uma pessoa se entristece. Agora, algumas pessoas, a nossa mente pensa assim, bom, uma pessoa, ela tem que ter carne e osso. Se o Espírito Santo não tem carne e osso, logo ele não é uma pessoa. Quem disse que a característica de uma pessoa é ter carne e osso? Não existe. Os anjos são personalidade, mas não são carne e osso. A Bíblia fala que eles são espíritos ministradores, mas são pessoas. Pessoas de personalidade. Escolhe, decide, tem livre-arbítrio. Ok? É nesse sentido, não de carne e osso. Ok, agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, agora sim, terminando, como se dá o pecado imperdoável. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 31. Vou ler os textos de maneira bem rápida, para terminar. João 12, 31. Mateus, quem falou João? Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Rapaz, faz tempo que eu não venho aqui, eu realmente estou meio doido da cabeça já. Nunca errei tanto texto assim na minha vida. Mateus 12, 31, você conhece bem esse texto. Jesus diz assim, palavras do próprio Jesus. Mateus 12, 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ei, você crê nisso aqui? Você crê nisso aqui? Quem aqui não é pecador? Levanta a mão, eu não vou levantar a minha. Teve alguém que levantou ali, depois a gente se ajoelha diante dele.
Queridos, Jesus está falando algo que você não pode esquecer. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Creia nisso. Esse Deus Todo-Poderoso, que se manifesta em 3 pessoas, Ele é o Deus que está disposto a perdoar você. Quantas vezes forem necessárias. Não importa as pessoas te julgarem, não importa as pessoas te criticarem, não importa as pessoas levantarem o seu passado e dizerem que você foi um grande pecador, que pecou pecado grande. Doesn't matter. O seu pecado nunca é maior do que o seu Deus, nunca. As pessoas, na maioria das vezes, o pastor Eliakim me falou uma frase que eu não esqueço nunca mais. Talvez quando eu morrer essa frase vai na lápide lá no meu negócio lá, se Jesus não voltar. Um dia, em uma conversa com ele, a gente estava falando não sei sobre o que, ele disse, olha, você se lembra, o Antigo Testamento diz que quando Deus perdoa, Ele joga os pecados aonde? No fundo do mar. Aí o pastor Eliakim disse assim, na igreja está cheio de mergulhadores profissionais. Você entendeu, né? O pastor Eliakim é um gênio. Mateus capítulo... Um abraço para a esposa dele. Eu sei que a esposa... Ele talvez não. Está lá no Brasil, lá na chácara, ouvindo passarinho nessa hora. Não está me ouvindo não, mas a esposa dele está me ouvindo. Um abraço, irmã Márcia. Mateus 12, 31. Repito, Jesus diz, declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito... Que interessante, né? Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é um poder, é uma força, mas Jesus é uma pessoa e Ele é Deus. Engraçado que pecar contra Deus tem perdão, mas pecar contra uma pessoa não tem? Pecar contra uma força não tem? Se o Espírito Santo é só uma força, como é que você me explica esse texto? Eu peco contra Deus, Ele me perdoa, mas se eu pecar contra uma força, um poder, uma energia, aí não tem perdão. Como assim? Lógico que o Espírito é uma pessoa, lógico que o Espírito Santo é divino. Jesus disse, se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Como se dá o pecado contra o Espírito Santo? Agora sim, abra sua Bíblia em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja Adventista do Sétimo Dia começou dessa forma aqui, ó, estudando a Bíblia. Abrindo a Bíblia. Lógico que a gente não era em casas, né? Estudando a Bíblia. E a gente acho que meio que perdeu um pouco isso, né? João 16, verso 8. Jesus explica a atuação do Espírito. João 16, 8. Quando o Espírito vier, Jesus diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O texto diz. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Basicamente, convencer do pecado. Então, quando você peca, o Espírito Santo diz, ei, isso é pecado. Só você se ajoelhar, pedir perdão com sinceridade, Ele vai te perdoar. Porque Jesus disse que quantos pecados serão perdoados? Todos. Ok? Se o trabalho do Espírito é convencer do pecado, o que vem a ser o pecado contra o Espírito? Primeiramente, o pecado contra o Espírito não se dá de forma estanque, é um processo. O pecado contra o Espírito Santo é um processo. Outra coisa, se você veio para a igreja hoje, se você quis vir, se ninguém botou uma arma na sua cabeça, vamos lá para a igreja lá. Se você veio por você mesmo, você não pecou contra o Espírito. Ok? Ninguém vai dizer amém? Amém, a gente não pecou contra o Espírito. Mas vamos lá, vamos analisar quais são os passos para se pecar contra o Espírito, já que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão e é um processo. Primeiramente, Efésios 4. São 4 textos que eu leio de forma rápida aqui. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Primeiro passo para se pecar contra o Espírito Santo. Efésios 4, verso 30. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O texto está dizendo que o Espírito pode ser entristecido? Sim. Por isso que eu não dei ênfase lá quando eu coloquei esse texto na tela. O texto está dizendo que, queridos, o primeiro passo para se pecar contra o Espírito Santo é entristecer. Como é que se entristece o Espírito? Qual é a função do Espírito? João 16, 8. Convencimento. Ele te convence do que é pecado. E quando ele fala para você, ei, isso é pecado. Aí você diz, não, não é não, todo mundo faz. Entristece o Espírito.
Entristecer o Espírito é quando o Espírito quer te convencer de que algo é pecado e você diz, não, não é pecado não, não tem nada a ver. Por que que isso é chamado de blasfêmia? O que é blasfêmia? Blasfêmia, o livro de Lucas dá essa definição. Não temos tempo para abrir isso aí, mas o livro de Lucas diz que blasfêmia é você se colocar no lugar de Deus. Então, se o Espírito Santo fala para você, isso é pecado, e você diz, não, não é pecado, você está se colocando no lugar de Deus. Você está dizendo, você está determinando o que é pecado e o que não é. Por isso é blasfêmia. Só que o pecado do Espírito Santo é um processo. Esse é só o primeiro passo. O Espírito Santo fala, isso é pecado. Você diz, não, não é. Isso é pecado. Não, não é, não é, não é, não é. Você está entristecendo o Espírito. E você já deu o primeiro passo para pecar contra ele. O pecado que não tem perdão. Segundo passo, Atos 7. Atos 7. Atos capítulo 7, verso 51. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, ou de cabeça dura, e circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Olha só, se o primeiro passo é entristecer o Espírito, qual é o segundo passo? Resistir. E o texto está dizendo, sempre resiste, ou seja, você entristece, 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 sem perceber, você entra no segundo estágio, que é resistir o Espírito. Você já não está mais só entristecendo, você está resistindo a ele. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse é o segundo passo para você pecar contra o Espírito Santo. Queridos, o maior problema é quando você entra no segundo. Enquanto você está entristecendo o Espírito, ele entristeceu hoje, o Espírito continua. Mas aí você entra no segundo estágio, aí é muito perigoso. Porque você já está resistindo ao Espírito. Terceiro passo, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses, esse é um texto também bastante conhecido. 1 Tessalonicenses 5, versinho 19. Bem curtinho. Não o quê? Não apagueis. Tem algumas expressões, em algumas traduções aí está extingais, mas a palavra ideal aqui é apagueis. Não apagais o Espírito. Esses dias eu fiz isso lá em casa com as minhas filhas. Você já pegou uma vela, como dizia minha avó, emborcou um copo em cima dela? O que acontece? Ela apaga na hora. É esse o conceito aqui. Então você entristece o Espírito hoje, entristece o Espírito e diz, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ainda que seja uma coisa boba. Ainda que seja uma coisa que você acha, isso aqui não tem nada a ver. O que eu como, não tem nada a ver o que eu como. O que eu visto, não tem nada a ver o que eu visto. Os lugares que eu frequento, não tem nada a ver. Esse site não tem nada a ver. Ler isso aqui também não tem nada a ver. O Espírito está dizendo, ei, isso é pecado, isso é pecado. E você, sem perceber, entristece, 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 entra no segundo passo, que o segundo passo é resistir, até que você apaga como uma vela sendo apagada quando um copo é emborcado sobre ela. Apaga a atuação do Espírito. Pergunta, o Espírito para de falar? Terceiro passo, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, e eu termino com esse texto. Hebreus capítulo 3. Será que o Espírito para de falar? Hebreus capítulo 3, versinho 13. Hebreus 3, verso 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama amanhã. É isso? Hoje, a fim de que, qual o objetivo que a gente deve ser... Já percebeu que no mundo cristão hoje ninguém gosta mais de exortação? Já percebeu? Ninguém gosta mais de exortação. Não, eu quero... Fala que Jesus é amor, fala que Jesus é graça, fala que Ele me perdoa, fala essas coisas que eu gosto de ouvir. Isso tudo é verdade. Mas a Bíblia também tem exortação. Sim ou não? Exortai-vos mutuamente. Com que objetivo? Quando? Hoje. Com que objetivo? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o quarto passo? Endurecer. O Espírito continua falando. Mas você entristeceu tanto o Espírito, que você, segundo passo, resistiu. Você passa a resistir o Espírito. Isso também é um processo.
Até que você apaga, queridos, o Espírito continua falando. Ele continua falando. Só que como você está endurecido, você não ouve mais. O Espírito jamais para de falar, porque Ele é Deus, Ele não se cansa, não se fadiga, Ele vai continuar, mas o problema é que você está afastado. Você não está ouvindo, Ele continua falando. Queridos, eu vou fazer um apelo, vou pedir para o Luiz me ajudar aqui. Eu vou fazer um apelo para que você, nessa tarde de sábado, você vá para sua casa pensando assim, ó. O que eu acho que não tem nada a ver, mas talvez seja um pecado que eu esteja cometendo contra o Espírito Santo? O que será que eu estou fazendo, meus pensamentos, meus desejos, que está fazendo com que, de repente, eu já esteja nesse processo de pecar contra o Espírito Santo? Você percebe que o pecado contra o Espírito Santo se dá com pessoas que conhecem o Evangelho. Porque a base é a atuação do Espírito, dizendo, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Quero te convencer do pecado. O pecado contra o Espírito Santo não dá sobre ímpios, se dá sobre os cristãos. Queridos, nós que somos cristãos, corremos muito maior risco de se perder do que os mundanos lá fora. Por quê? Pelo conhecimento que nós temos. Nós, como adventistas, muito mais, eu já disse isso aqui. Na época da faculdade, eu me lembro, o pastor Reinaldo Siqueira nos dava aula. Na verdade, ele deu muitas matérias, mas uma das matérias ele falava sobre livros poéticos da Bíblia. Ele abria o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e dava aula com a Bíblia aberta. E quantas vezes ele chorava das coisas maravilhosas que a gente encontra na Bíblia. E numa ocasião ele disse, olha gente, eu nunca mais esqueço. Uma sala de aula lotada de futuros pastores. Ele dizia, quem mais vai queimar, quem mais vai sofrer no fogo preparado por diabo e seus anjos, é verdade, mas quem mais vai sofrer abaixo do diabo e seus anjos, olha o que ele dizia, quem mais vai sofrer abaixo do diabo e os anjos serão os pastores adventistas que se perderem. Por quê? Conhecimento. Eu não posso subir nesse púlpito aqui e afagar seu coração dizendo que está tudo bem, está tudo certo, eu não posso. Mesmo não estando mais pastor, porque eu vou ser cobrado. Eu posso provar para você pelo Espírito de Profecia que a maioria dos adventistas vão se perder. Acredita nisso? Com todo o conhecimento que a gente tem, a maioria dos adventistas vão se perder. Com todo o conhecimento que a gente tem. Vamos nos perder por causa de Deus? A gente vai se perder por causa que a gente se coloca no lugar de Deus, dizendo, não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu sei que está sendo gravado, mas não tem problema. Queridos, eu já estive perdido dentro dessa igreja. Eu sou adventista há quase 30 anos. Eu já estive perdido dentro da igreja. Eu tenho dito que se Jesus tivesse voltado, eu sendo pastor lá no Brasil, eu não estaria salvo, Hoje eu olho para trás e hoje eu vejo. Eu estava perdido dentro da igreja como pastor dessa igreja. É muito difícil você chamar o seu pecado pelo nome. A Espírito de Profecia não diz que a gente tem que chamar o pecado pelo nome? É fácil chamar o pecado do outro pelo nome. É fácil chamar o pecado do outro pelo nome. Deus quer que a gente chame o nosso pecado pelo nome. Sabe o que é confissão na Bíblia? Confissão na Bíblia, a definição de confissão na Bíblia é dizer a mesma coisa. Quando o Espírito disser para você,
Isso é pecado. O que é confissão? É você dizer para o Espírito, sim. Diz a mesma coisa para o Espírito, sim, Espírito, isso é pecado. Doesn't matter o que o mundo faz. Doesn't matter o que membros da igreja façam. Confissão é dizer a mesma coisa. Senhor, o Senhor está me dizendo que isso é pecado. Isso é pecado. Me ajuda a vencer. Ele diz que perdoa. Ele diz que perdoa. Quando você sair daqui hoje, nessa tarde, né? Você faça uma avaliação de você mesmo. O que está em jogo aqui, queridos, não é alguns dólares aqui na América, não. O que está em jogo aqui não é um documento na América. O que está em jogo é a sua vida eterna ou a sua perdição eterna. O Espírito Santo está dizendo para você, assim como ele diz para mim todos os dias, isso é pecado, não faça isso, não vá por aí. Pensamentos, sentimentos, como você usa o tempo, como você usa o seu dinheiro. E a gente tem que dizer, Senhor, me ajuda, me ajuda. Posso orar especial com você, fazer uma oração especial para você? Quem tem esse desejo de dizer, olha, Senhor, me ajuda. Que o seu Espírito realmente me esquadrinhe e me mostre onde eu estou pecando. Mesmo aqueles pontos que eu acho que não tem nada a ver, como Adão e Eva achou, só uma mordidinha na fruta. Me mostra, Deus precisa da sua sinceridade. O que Deus precisa da sua sinceridade. Se você está disposto, fique em pé. E se você ainda estiver mais disposto ainda, pode vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial para você aqui. Só o Luiz que não pode sair de lá. Queridos, ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Eu vou repetir para você, pelo Espírito de Profecia, eu posso te provar que a maioria dos adventistas vão se perder, e vão se perder por coisa besta, por coisa pequena. Como é que pode? Siga o conselho de Paulo. Eu esmurro meu corpo. Eu esmurro a minha consciência. Eu esmurro os meus gostos. Eu esmurro os meus desejos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos seus filhos que aqui congregam. Senhor, o Senhor nos ama com amor imensurável. Obrigado porque o Senhor se revela por meio de uma trindade que nós não compreendemos. Obrigado porque cada pessoa da trindade desempenha uma função para a nossa salvação. O Deus Pai está no trono, o Senhor Jesus está intercedendo no santuário celestial, e o Espírito Santo também é o intercessor, mas em nosso coração nesse exato momento. Pela tua misericórdia, Senhor, nos ajude a termos a nossa mente e o nosso coração receptivos ao Deus Espírito Santo. Pela tua misericórdia, Deus, esquadrinhe o nosso coração e a nossa mente. É verdade que muitas vezes nos falta sinceridade, Senhor. Muitas vezes no nosso relacionamento contigo nós colocamos uma máscara. Pela tua misericórdia, nos ajude a tirarmos essa máscara. E nos ajude a nos relacionar contigo, sabendo que o Senhor já conhece todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a passar tempo ajoelhado em oração. Tempo ajoelhado em oração. Esquadrinhe o nosso coração e nos convença do que é pecado. Mesmo das coisas mínimas. Mesmo das coisas que achamos relevantes. Se é pecado, Senhor, não só nos convença, mas nos dê poder para abandonarmos esse pecado. Nos ajude a confessar o nosso pecado. E nos ajude a compreender que a tua graça não é só perdoadora, mas transformadora. Abençoe esses teus filhos, essas tuas filhas que se levantaram e vieram aqui à frente. Somos todos miseráveis pecadores, Senhor, e não merecemos nada de ti, mas em nome do seu Filho Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados e nos transforme. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém.